Rádio France Internacional, emissões da língua portuguesa, são 18 horas em Paris. Marco Martins. A atualidade desta terça-feira, 2 de maio, em Angola, os jornalistas avaliam até quinta-feira em conferência o exercício da liberdade da imprensa, que para a classe continua ameaçada devido à intimidação a profissionais da comunicação social. Assinala-se hoje o Dia Mundial de Luta contra a Asma, num contexto do aumento das alergias respiratórias. Estes e outros títulos a desenvolver já a seguir no bloco informativo sob o comando técnico de Carmen Petelou. O jornal começa agora. Começamos com a atualidade na África lusófona. Em Angola, os jornalistas avaliam até quinta-feira, em conferência, o exercício da liberdade de imprensa, que, para a classe, continua ameaçada devido à intimidação a profissionais da comunicação social. O evento enquadra-se nas festividades do Dia Internacional da Liberdade de Imprensa, que se assinala esta quarta-feira, 3 de maio. Mais pormenores com Francisco Paulo. O relatório mundial sobre a liberdade da imprensa indica que Angola subiu mais 4 lugares no ranking da liberdade da imprensa, passando da posição 103 em 2021 para a posição 99 em 2022, apesar das ameaças e perseguições a jornalistas. Para marcar o 3 de maio, Dia Mundial da Liberdade da Imprensa, a entidade reguladora da comunicação social discute esta terça-feira em Luanda a liberdade de expressão como motor para os outros direitos. Paulo Mateta, porta-voz da ERCA, garante que o evento é uma oportunidade onde os jornalistas estão a refletir sobre o momento atual da liberdade de expressão e imprensa que se traduz na média angolana. Para refletirmos sobre a liberdade de expressão que se traduz nos mídias no conceito da liberdade de imprensa e ver em que medida é que esse exercício da liberdade de imprensa contende com outros direitos humanos legalmente protegidos. Na quarta-feira, Dia Internacional da Liberdade da Imprensa, a Comissão de Carteira e Ética, o Sindicato dos Jornalistas Angolanos e o MIS Angola promovem de 3 a 4 de maio a primeira Conferência Nacional dos Jornalistas Angolanos. Segundo Guilherme da Paixão, um dos organizadores do certame, trata-se de um ato memorável para a classe, por ser o primeiro encontro nacional na história dos jornalistas angolanos, depois da marcha realizada em dezembro do ano passado. O objetivo, na verdade, é congregar a classe jornalística e analisarmos até que ponto é que nos últimos 5 anos dessa última legislatura nós estamos a andar em termos de liberdade. Francisco Paulo Luanda, RFI. Começa hoje na Guiné-Bissau a Moac Bis, mostra de arte e cultura da Guiné-Bissau, com um vasto leque de atividades culturais a decorrer ao longo deste mês. Uma bienal coordenada pelo sociólogo Miguel de Barros, da organização não-governamental Tiniguena. Ele começa por nos levantar o véu sobre as atividades a decorrerem ainda hoje. Fizemos hoje a conferência de imprensa do lançamento na Casa dos Direitos, isso porque nós estamos a assumir também a reedição do próprio discurso do Cabral, de que a nossa luta era um ato de cultura. Então hoje a nossa transformação socioeconômica é eminentemente cultural. E a Casa dos Direitos permitiu-nos trazer a criação, o pensamento, a manifestação e a performance marcada pela intervenção dos netos de Bandim, de todos os curadores, de académicos, de criadores, de jornalistas. E hoje à tarde vamos ter a primeira grande atividade com o artista plástico Nu Barreto, que vai apresentar um documentário autobiográfico chamado Preto Funguli, que retrata o seu olhar sobre as questões de transformações sociais e econômicas na Guiné-Bissau, como é que isso impactou na sua vida, e também com a performance do artista e poeta autor Marinho de Pina, que vai fazer uma performance dialogando com os textos de Moussa Baldé, do próprio Amílcar Cabral, mas também com as letras de Super Mama Jumbo, a partir dessa questão da diferenciação social, de como é que isso tem sido elementos de clivagem. Agora, não menos importante, hoje também ficou bem traçado como é que este espaço todo da animação, de ofertas culturais, vai ser efetivamente marcado com o pensamento. As conferências irão trazer uma possibilidade de debate que até hoje nós ainda não tínhamos encontrado a partir da linha da própria cultura e que vai nos permitir depois definir quais são as metas a médio prazo para, a partir de 2025, lançar um processo muito mais consolidado
em termos de Bienal de Artes e Culturas da Guiné-Bissau. Era Miguel de Barros, sociólogo, entrevistado por Miguel Martins. Em Cabo Verde, um grupo de investigadores portugueses, cabo-verdianos e são-tomenses descobriu um berçário de tubarões ao largo da Baía de Salrey, na Ilha da Boa Vista. Em entrevista à RFI, Rui Rosa, investigador do Centro de Ciências e Mar e do Ambiente, que dirige este estudo, explicou que se trata de uma descoberta pioneira. É importantíssimo sabermos estas áreas de berçário. Áreas de berçário são zonas, muitas vezes, e a maioria delas costeiras, são zonas costeiras, onde os tubarões juvenis passam grande parte do seu tempo. E, portanto, descrever estas áreas de berçário logo tem grandes implicações na sua conservação. E para conseguirmos perceber se estamos perante áreas de berçário, ou seja, zonas onde há uma grande abundância de juvenis, é preciso preencher alguns critérios. E do ponto de vista científico, conseguirmos descrever isto demora bastante tempo. Por isso é que este trabalho foi pioneiro, na medida em que conseguimos reunir uma quantidade de informação preciosa ao longo de 6 anos na Ilha da Boa Vista, em Cabo Verde, e conseguimos mostrar de forma categórica que a Ilha da Boa Vista, nomeadamente a Baía de Salrey, é uma zona bastante única no panorama do Atlântico Este, nomeadamente naquela zona da África, porque é a primeira vez que se descreve uma zona destas. Rui Rosa, investigador do Centro de Ciências e Mar e do Ambiente, entrevistado por Catarina Falcão. No Quénia, comparecem hoje perante a justiça os 2 líderes de uma seita suspeitos de estarem envolvidos no massacre de 109 fiéis. Mais pormenores com Eva Massi. Mais de 100 membros de uma seita foram encontrados mortos, enterrados em valas comuns no sul do Quénia, na floresta de Shakahola, onde a comunidade se reunia. Paul Mackenzie, um dos 2 líderes desta seita, compareceu hoje de manhã perante a justiça e vai ser processado por terrorismo. O antigo condutor de táxis, que se tornou pastor de uma seita em 2003, é acusado de ter levado os seus fiéis a realizar um culto da fome até à morte, esperando a vinda de Jesus. A maioria das vítimas são crianças e o drama vai para além do culto da fome, já que as primeiras autópsias revelaram 2 mortes por asfixia. O balanço é ainda provisório, a exumação das valas comuns não terminou e muitas famílias aguardam ainda notícias dos seus familiares desaparecidos. As autoridades foram criticadas por não terem reagido a múltiplas denúncias. É de realçar também que Paul Mackenzie já tinha sido detido 2 vezes desde 2017, mas libertado depois de ter pago uma fiança. O drama levantou um debate sobre a regulamentação dos cultos no Quénia, um país maioritariamente cristão, onde estão recenseadas cerca de 4.000 igrejas, segundo dados oficiais. Até agora, as tentativas de regulamentação falharam devido a uma forte oposição, nomeadamente em nome da liberdade de culto. Mas o presidente William Ruto prometeu medidas contra aqueles que usam a religião para promover uma ideologia obscura e inaceitável, comparando-os a terroristas. 99.3 FM. Prosseguimos com a atualidade internacional. Assinala-se hoje o Dia Mundial de Luta contra a Asma, num contexto do aumento das alergias respiratórias. A asma trata-se com inaladores e as alergias respiratórias e a rinite alérgica, especificamente com antihistamínicos, como pormenoriza Ana Moretti, presidente da Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica. O antihistamínico não tem lugar no tratamento da asma. No tratamento da asma tem lugar os inaladores, não é? Os corticoides inalados, os broncodilatadores de longa duração de ação. O antihistamínico tem mais indicação na rinite alérgica, não é? Que é a doença alérgica no nariz. Os antihistamínicos não são antialérgicos, não é a mesma coisa. E a histamina é um mediador que é libertado em muitos contextos. A alergia é um deles. Não podemos nunca encontrar uma relação direta entre o excesso ou o aumento da utilização de antihistamínicos e a doença alérgica, porque a histamina é libertada em muitas outras situações não alérgicas. Em relação à desensibilização, esse tinha um tratamento muito específico da doença alérgica, que é o termo vulgar são as vacinas antialérgicas. O termo mais correto é a imunoterapia com alergénios. São as vacinas da alergia, não é? Que são tratamentos imunomoduladores que nós mandamos construir especificamente para o nosso doente. E esses sim têm importância na abordagem e na modulação desta doença. Mas é um processo demorado, longo? 3 anos. E que só os especialistas é que sabem indicar. Ana Moretti, presidente da Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica, entrevistada por Miguel Martins. Estamos a chegar ao fim deste jornal. A informação continua na internet, na página rfi.fr/pt. Até breve.